Olá, estamos de volta com edição extra numa semana que Santa Catarina e o Brasil acompanhou um fenômeno climático de impacto estrondoso que foi o ciclone Bomba, um ciclone extratropical que agiu com violência no estado de Santa Catarina e também falar dos últimos acontecimentos da CPI dos respiradores na Assembleia. Para dividir este programa comigo estão aqui os jornalistas Muricy Balbinotti, da Adjori, e também Marco Aurélio Gomes, da Rede de Notícias Acaerte. Senhores, a questão da antecipação de 30 milhões de reais pela Assembleia Legislativa para reparar danos do ciclone foi uma evolução realmente nesta relação entre o legislativo e a sociedade. As pessoas vão entender a força desse gesto do legislativo? Sim, com certeza. E aí eu dividiria esse gesto em duas questões que são principais. Primeiro é a velocidade da resposta, porque o ciclone aconteceu num dia, no dia seguinte a Assembleia já tinha liberado esse recurso, já tinha anunciado, já estava pronta, né, para fazer essa destinação. E segundo, a questão que é a quantidade dos valores, porque a gente teve uma doação da Assembleia na questão de Covid, que foi de 20 milhões, e agora de 30 milhões, valor ainda maior. Significa que os deputados se inteiraram muito rapidamente dos estragos, levaram muito a sério esses estragos, que foram muito sérios, e conseguiram agir rápido, que é a coisa mais importante nesse momento, reconstruir rápido o que precisa, o que foi destruído nesse ciclone. E também incluíram Belmonte e Descanso, né, no extremo oeste, que recentemente tinham sido atingidas por um outro desastre climático, né, Marco Aurélio? Olá, Roberto. Olá, Muricy. Novamente nos encontramos aqui via internet, conversando sobre vários assuntos importantes, né? E esse não foi o primeiro repasse, né, Roberto? Na verdade, esses 30 milhões agora para esse problema que nós tivemos aí, do ciclone Bomba, né? É até uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, todo ciclone era uma bomba. É um Enfim, mas ciclone foi extratropical que agora virou ciclone bomba, né? É que nem o é, novo coronavírus, né? Cunham essas expressões e pegam, né? a gente brinca, mas foi bem séria a coisa em todo o estado, né? Pessoas morreram, pessoas perderam aí. é, Praticamente, tem gente que perdeu a casa, né? Exato, exato. Então, voltando ao assunto, são 30 milhões que, como o Muricy disse, foi uma resposta rápida da Assembleia. Lá no comecinho da pandemia, a Assembleia já tinha dado também um sinal de rapidez, quando destinou 20 milhões para a pandemia, né, para o combate à Covid-19. Então, isso mostra a agilidade, diria que é um novo momento, né, do pensamento político, da gestão política. Isso está vindo dando a Assembleia dando um exemplo, né? E que bom, né, que tem esse dinheiro que não vai fazer falta pelo jeito, né, na Assembleia. Estamos aí começando o mês de julho e saber que esses 30 milhões não vão fazer falta para a Assembleia, isso é um ponto positivo, né? Sabendo que tirando, então isso é uma prova que quando as pessoas querem, quando os gestores públicos priorizam as necessidades, a gente tem dinheiro. É só procurar que acha. O ponto também crucial nesse movimento é essa coisa de mostrar para a sociedade que nós temos uma oportunidade de dividir responsabilidades cada vez mais, né? Porque a gente normalmente aponta para o executivo. O executivo tem que tomar as decisões. Mas a estrutura de Estado é muito maior. Nós temos o Poder Executivo, o Judiciário, o Legislativo, nós temos os órgãos com autonomia financeira e administrativa, Ministério Público, o Tribunal de Contas, que também são partícipes em muitas dessas decisões. Mas essa decisão da Assembleia realmente chama atenção. E também uma decisão que tem um destino correto e absolutamente transparente. É para ser investido em todo o trabalho de proteção às pessoas e às sociedades atingidas por esse tal de ciclone extratropical ou ciclone bomba, como queiram. Vocês que têm contato mais com o interior do estado, o Marco com a Caerte, emissoras de rádio e TV, e o Muricy, que é da Adjori, quer dizer, é uma associação voltada realmente para os jornais do interior do estado, tem uma avaliação
pesada do que foi esse prejuízo, porque em algumas regiões foi o prejuízo do prejuízo. Né? Acabamos de citar Belmonte e Calmon, né? Lá no extremo oeste, que já tinham sido atingidas por um tornado. Como é que fica a situação agora da recuperação destas comunidades, já que nós também estamos diante de um outro problema maior ou tão grave quanto, que é a pandemia, né? Uhum. Nessa questão das perdas, as primeiras informações que o governo do estado nos repassa é que houve danos em todo o estado, né? Todas as regiões tiveram perdas muito importantes. Então, vai ser necessário também um trabalho regionalizado de entender como aconteceu em cada lugar. Infelizmente, mais uma vez, pelo que eu vi das imagens, o estrago foi maior no oeste do estado. Algumas imagens da prefeitura de Palmitos, que a gente utilizou aqui, que o nosso jornal lá conseguiu nos repassar, imagens assim aéreas mostrando uma devastação gigantesca, uma coisa horrível de se ver, e que vai demandar um trabalho que não vai durar só 2020, né? Vai ter que ir muito longe ainda. Com certeza, esses 30 milhões vão ser pouco recurso para reconstruir parte do Estado. Claro que é um recurso importante, o Executivo também vai ter que participar dando algum recurso. Essa questão da parceria dos poderes, ela é muito importante, não só aconteceu na Covid, mas nesse momento de recuperação econômica, os poderes também estão se organizando para fazer um fundo garantidor de crédito, né, entre todos eles, para recuperar as micro e pequenas empresas, que também é uma iniciativa que ainda não saiu do papel, mas que é uma iniciativa muito importante. Então, a gente tem nesse pano de fundo essa questão da parceria dos poderes. A novidade agora, diferente daqueles 20 milhões do coronavírus da Assembleia, é que a Assembleia vai analisar os projetos. E isso é um segundo ponto muito importante. É quase como se fosse uma emenda parlamentar. O parlamento vai receber os projetos, vai analisar e aí sim vai destinar. Né? A gente, numa semana que a gente discutiu também a questão das emendas, isso é bem importante. Isso vai ser um objeto do nosso debate aqui também, essa questão da flexibilização das emendas impositivas. Né? A burocracia tem que ser rompida, né? Até mesmo porque hoje, para você receber recursos do governo federal com maior facilidade, você tem que assinar um decreto de estado de calamidade pública, né? Porque senão o dinheiro demora, não vem quando vem. Mas então nós estamos diante de um lado positivo. Marco Aurélio Gomes, quando a gente fala em rádio, TV, a gente fala em transmissão, né? Transmissão tem antena, e antena é uma coisa que voa com o vento, né? Por mais amarrada que esteja, né? Muito prejuízo nessa área aqui no interior do estado? Olha, Roberto, eu peguei aqui até um levantamento que a gente fez. Pelo menos 5 antenas de emissoras de rádio caíram com vento forte, né? A Márcia FM de Canoinhas, a Educadora de Itaió, a Porto Feliz de Mondari, a Clube de São João Batista e a Rádio Vale de Tijucas. Tijucas e São João Batista realmente receberam um impacto muito grande, né? São duas cidades mais próximas ao litoral, mas como o Muricy falou, que é uma questão que atingiu muito fortemente o oeste do estado, mas aqui nessa região de Tijucas e São João Batista, também, logo na sequência, o governador Celso Ramos, as imagens são impressionantes, né? E nós ficamos sabendo também, principalmente emissoras pequenas, de que ficaram sem energia, né? Às vezes o gerador não dá conta de manter por muitas horas a emissora no ar. E a gente sabe que nesse momento, Roberto e Muricy, a emissora de rádio é fundamental para mobilizar a sociedade, mobilizar a comunidade, até para passar as orientações. Esse era o ponto que eu queria chegar, exatamente. Quer dizer, elas são elementos de agregação da sociedade, de informação, de emergência mesmo, são atuantes em emergência. Nós temos o rádio amador, mas nós temos a radiodifusão profissional, que ela presta um serviço inestimável, né? Em muitas tragédias, o único ponto de referência das pessoas realmente é o rádio, né? É o rádio. Então, a gente tem vários exemplos disso, né? As enchentes, aqui quando teve apagão aqui na Grande Florianópolis, né? Que o radinho de pilha, principalmente, foi um canal de comunicação com a sociedade, né? E só voltando à liberação dos 30 milhões, né, da rapidez, é preciso também que as prefeituras estejam cada vez mais preparadas as suas defesas municipais para fazer esse levantamento inicial, né? A gente sabe que Santa Catarina tem esse histórico de eventos climáticos, né? A Defesa Civil estadual, ela vem se equipando ano a ano, né?
até com radares meteorológicos, enfim. Então é preciso que as prefeituras, principalmente as menores, né, elas precisam ter essa organização. Se elas não conseguem ter uma estrutura própria, que tenham uma estrutura da região, que possa responder rapidamente, para que esse dinheiro chegue rápido também, né? Porque às vezes o dinheiro está disponível, mas aí o projeto não está pronto, você não tem um levantamento feito, e aí a coisa não anda, né? E aí fica difícil. Então é preciso que as prefeituras tenham no mínimo, né, de uma organização das defesas civis municipais. É interessante isso. Complementando, Roberto, é Pois porque não. essa questão da preparação que o Marco falou, muito bem falou, também é necessária para a questão da Celesc, né? A gente viu um número de unidades consumidoras ficando sem energia muito grande. Em alguns locais a resposta foi imediata, né? Teve o retorno da luz, mais da metade que ficou sem luz na manhã seguinte já tinha energia novamente. Mas outras localidades também vão ficar até amanhã sem luz, pela previsão da Celesc. Então tem essa dubiedade nessa questão. A questão da energia também é muito importante. É porque a questão da transmissão elétrica, da eletricidade, ela é aérea, né? Quer dizer, você precisa de torres para alta tensão e postes para média e alta tensão. Então, quer dizer... Só esse dado da Celesc aí, essa dificuldade de restabelecer prontamente tudo, dá uma dimensão do que foi o evento climático, né? É um desastre, né? Uma tragédia climática, né? Foi uma tragédia muito... a gente tem... Aqui na região sul, a gente está sujeito a isso, né, Roberto e Muricy? Sim. Os levantamentos dos meteorologistas dizem claramente, né, que da costa do Chile até o litoral de Santa Catarina, pegando ali no meio do caminho Argentina, parte do Uruguai embaixo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai, são as áreas mais suscetíveis, né? São os terrenos mais suscetíveis para esse tipo de evento climático, né? Que é um evento climático cada vez mais recorrente, até por conta de aquecimento global e outras mudanças da questão ambiental no planeta. Mas eu pergunto para vocês o seguinte, prevenir não dá, porque você nunca vai saber qual é a próxima intensidade do ciclone extratropical ou outro evento. Mas nós vivemos uma situação que realmente fez com que a defesa civil se aprimorasse, fez com que os instrumentos se aprimorassem, e nós estamos falando em algum tempo aqui em resposta. Essa resposta ela tem que ser rápida, adequada, porque há pessoas desalojadas, pessoas desabrigadas, e temos ainda pessoas desaparecidas dentro do contexto, né? Não vamos falar em número só de mortes, porque infelizmente aconteceram, mas também de pessoas que ficaram numa situação mais vulnerável ainda. Nós teríamos que preparar um pouco mais a nossa construção civil mesmo, com regras de lugares onde esses acontecimentos são mais constantes, para evitar que a gente viu casas no chão que pareciam de papelão, né? Sim, sim. Roberto, a gente tem, por exemplo, a Defesa Civil, ela coloca um radar meteorológico. Aí ela avisa a população que vai ter uma rajada de vento forte. Mas se a estrutura não aguenta uma rajada de vento de 100 km por hora, 120 km por hora, o aviso não serve de nada. Então, ou se constrói uma edificação protegida, né, com outro tipo de arquitetura para esse tipo de evento que é constante no estado, porque senão o próprio aviso da Defesa Civil ele se perde. O que eu acho necessário, e que acho que seria uma boa política pública, seria pensar a defesa civil de maneira regional e pensar as ações de combate e prevenção a catástrofes climáticas regionalmente, porque a gente está falando aqui do abastecimento de energia elétrica, por exemplo, que eu acabei de citar. Se tiver uma geração distribuída, né, que cada local consiga fazer sua energia, cada local consiga ter sua infraestrutura localizada, um recurso emergencial para conseguir combater esse evento quando ele tiver, aí sim eu acho que o Estado vai conseguir dar uma resposta mais rápida, ainda mais rápida contra esses eventos, né? Bom, gente, o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, chamou uma reunião extraordinária da mesa diretora da Casa e determinou essa antecipação, mas fez questão de lembrar que também era pelo esforço dos 40 deputados, que não era um ato só da mesa diretora. Ele fala de como foi construída esta antecipação, esse repasse de 30 milhões de reais para o combate, né? Enfim, para diminuir, mitigar
estragos provocados pelo ciclone Bomba, ciclone extratropical. Vamos ouvir. Os deputados de todas as regiões se manifestaram no sentido de que nós tivéssemos alguma atitude em relação a mais essa calamidade, né? No meio da pandemia, ainda um ciclone atingindo Santa Catarina. E nós fizemos todo um esforço, fruto das economias dos nossos recursos, da administração, com a participação de todos os gabinetes, e vamos disponibilizar para o governo do Estado 30 milhões para ajudar no combate, na recuperação dos bens materiais e também na ajuda às famílias que foram atingidas. Pois é, nós estamos falando de ciclone Bomba, mas é um assunto que ainda vai render pelo trabalho que exigirá dos governantes para resolver os problemas e também a proteção à sociedade, à população, mas nós vamos tocar num outro assunto que é um tema recorrente já aqui no Edição Extra, que são os respiradores. Os famosos 200 respiradores comprados com um pagamento antecipado de 33 milhões de reais. Aqueles famosos respiradores que só chegaram 50 e não servem para ser usados em UTIs. E nós vamos falar da Comissão Parlamentar de Inquérito que debate esse assunto na Assembleia. Daqui a pouco a gente volta sobre esse assunto. Edição extra aqui na TVA, tratando agora da CPI dos respiradores. Eu estou aqui com os meus colegas, Muricy Balbinotti, da Adjori, e também Marco Aurélio Gomes, da Acaert. Senhores, acompanhamos a oitiva, vamos usar o termo técnico, da testemunha Simone Becker, ex-controladora geral adjunta de Santa Catarina. Ela trouxe fatos novos, Muricy e Marco Aurélio, ajudou a esclarecer alguns pontos e também revelar os desacertos, né, da sua função, né, em relação ao ex-controlador-geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira. É impressão minha ou o professor não deixará saudades na sua passagem pelo governo? Bom, Roberto, acho que o principal ponto do depoimento da ex-controladora foi quando ela disse que a CGE esteve à disposição dos servidores da Secretaria da Saúde e os servidores da Secretaria da Saúde disseram não para a ajuda da CGE. Então, eles tinham os auditores internos do governo do Estado à disposição. Essa é uma informação muito importante, porque a servidora Márcia disse que não teve ajuda no seu depoimento, e agora no depoimento da Simone Becker, ela disse que a CGE esteve à disposição, e esteve à disposição antes do pagamento à Veiga Med. Aquele grupo Compras Covid-19, que a gente falou tanto no início da apuração, quando saiu o escândalo dos respiradores, de entender, bom, se tinha o TCE, se tinha a CGE, se tinha o Ministério Público, o que deu errado, que esses setores não ajudaram, esses órgãos não ajudaram o governo do Estado nesse momento tão importante. E agora a gente começou a entender, o depoimento dela foi muito importante para a gente conseguir entender como a ajuda de técnicos e auditores não chegou na Secretaria da Saúde. Mas antes da intervenção do Marco Aurélio, deixa eu... Em determinado momento do depoimento da Simone Becker, que é uma auditora de carreira do governo do Estado, ela diz o seguinte, não, mas quando foi identificado o problema, o ex-secretário, na época, o então secretário Elton Zeferino, primeira coisa que ele chamou, traz os auditores. Foi a primeira decisão, traz os auditores do executivo. Quer dizer, sentiram que a água gelada estava batendo em alguma parte sensível do corpo, gente? Ô, Roberto e Muricy, o mais incrível foi o argumento utilizado pela Secretaria da Saúde para a não participação da controladoria, né? Segundo a Simone, foi que a controladoria fez uma auditoria em hospitais na área de limpeza, se não me engano, e não avisou a secretaria, quer dizer, ficaram de mal da controladoria. Quer dizer, isso não é coisa de gestão. Mas essa é a função da controladoria, né? Exato, fiscalizar preventivamente, apontar irregularidades ou supostas irregularidades. Quando você falou em relação à sua pergunta se o professor vai fazer falta ou não, quem tem que responder isso é o governador, né? Porque, na verdade, eu me lembro bem que o professor ele foi uma peça fundamental, antes mesmo do governador tomar posse. Sim, ele foi o coordenador da transição de governo, né? Ele foi o coordenador
transição, passava tudo pela mão dele, né? Foi quando o governador sempre falou que ia ser uma gestão técnica, que não ia ceder a barganhas políticas para botar gente de partido nas secretarias. Eu mesmo eu fiz várias matérias nessa época de transição, era só ele que dava entrevista, né? Ele vinha ele vem, né, de uma área muito técnica, muito acadêmica, né? E trombou com a realidade de uma gestão pública, que tem a área política, né, Roberto? Uhum. Sabe que eu ouvi mais de uma vez de dentro do governo, não foi de movimentação externa, de dentro do governo, a seguinte expressão: parece que o controlador geral não sabe como as coisas funcionam. Eu ouvi isso de integrantes do governo, várias vezes, antes e depois desse episódio. Quer dizer, não dá nem para pontuar que é agora em função da não ação que os deputados dizem que o controlador geral, o ex-controlador geral Luiz Felipe Ferreira, não teve habilidade para fazer o papel da controladoria. Na verdade, assim, o que pareceu, assim, de longe, né, é que ele foi perdendo espaço dentro do governo, né? Foi perdendo espaço e criaram esse papel para ele, que ele, pelo jeito, não conseguiu desenvolver, né? Porque ele não... parece a rainha da Inglaterra, né? Uhum. Pelos depoimentos dele, eu vi uns pedaços do depoimento dele, eu fiquei estarrecido. Quer dizer, uma controladoria que não controla nada, né? Que você pega por amostra, né? Sim, a amostragem não. Você pega a amostragem. Não vai funcionar então, nunca, né? O detalhe só para completar a informação, a auditoria que a controladoria fez foi em lavanderias dos hospitais, tá? Uhum. Não é no setor de limpeza. Detalhe importante até porque eu acho que o Muricy, mania que eu tenho de te chamar de Maurici. Eu não conheço nenhum Mauricy, só conheço o Muricy, né? Mas vamos lá. Muricy, a questão simples de que também há uma eterna batalha em relação à Controladoria Geral, que é justamente dos auditores de carreira do Executivo, que estavam colocados junto à Secretaria da Fazenda e passaram a fazer parte da Controladoria e reclamavam que esta era uma posição a ser ocupada por um servidor de carreira, que agora o efetivamente é. Esta disputa interna, esta batalha interna, para não dizer que existia uma guerra ou uma guerrilha, também prejudicou muito o Luiz Felipe Ferreira? Não, com certeza. A decisão dos auditores de entregarem os cargos na sexta-feira, em conjunto, todos eles, é uma ação estarrecedora do que a gente está vendo, porque a CGE tem 1 ano. Não é de agora que os auditores não têm essa afinidade com o controlador. A gente está vendo, Simone disse que são 40 auditores que estão lá dentro, trabalhando na fiscalização, que seriam uma das principais ações do executivo lá dentro. E aí não tem na confiança, né, no seu chefe imediato, não confia, não acredita no trabalho dele, então o trabalho de fiscalização fica todo comprometido. A Simone disse que quem falava com o governador ou quem falava com o executivo, era o porta-voz da CGE, era o próprio professor Luiz Felipe Ferreira, então eles não tinham nem voz para fazer essa transição, para fazer chegar essa indignação, né? E ela dá mais uma informação que é um ingrediente político que para mim não faz nenhum sentido, que é dizer que a CGE tinha que passar pela Casa Civil, algumas ações tinham que passar pela Casa Civil. Mas como assim? A CGE é ligada ao gabinete do governador. Exatamente, ela tem que sobrepor, né? Porque se ela vai trabalhar com denúncia, se ela vai trabalhar com fiscalização, ela tem que se sobrepor a qualquer órgão. Ou pelo menos ter o direito de fazer essa apresentação com base nos ditames legais. Quer dizer, ninguém vai fazer, acredito eu, do ponto de vista técnico, uma denúncia ou uma investigação, uma auditoria sem ter elementos técnicos para isso. Né? É uma coisa... Não, mas isso é coisa do ex-secretário Douglas, né? Que era o braço direito do governador. Né? Primeiro-ministro, então, primeiro-secretário. Fazer uma triagem de investigação, tudo passava por ele, né? Então, realmente é esquisito mesmo. 2 coisas me espantam. O Muricy acabou de falar da questão de que esse governo implantou, ou pelo menos tinha a retórica, para não dizer que era narrativa,
de que seria um governo que ia verificar até o clipes em cima da mesa, o governo sem papel, o governo de fiscalização ampla, mas centralizou o poder. Quer dizer, não existe controle e fiscalização com centralização. São duas coisas conflitantes. E centralizou esse poder que o Douglas Borba tinha e que o Amândio João da Silva Júnior, que não está mais lá, não teria e não teve. E também agora o Juliano Schiochetti, que está lá, também não vai ter. Então, quer dizer, o modelo estava corroído antes de ser implementado ou depois de ter implementado e não ter dado certo? Parece que faltou combinar com os próprios auditores, né? Porque você não tem como fazer fiscalização sem os servidores, porque o Luiz Felipe Ferreira está lá num cargo que é um cargo de confiança do governador. Ele está lá para fiscalizar o governo do estado, mas ele pode ser demitido a qualquer momento pelo governador. Então é uma questão complicada, porque ou ele fiscaliza, e se ele fiscaliza, ele vai encontrar problemas em alguma secretaria, em alguma gestão de algum secretário daquele governo, ou ele tem um papel omisso. Então, nesse momento ficou contraditória essa questão, porque você precisa que o servidor, que o técnico de carreira faça esse trabalho de incomodar. Tu vê que na Secretaria da Saúde ficaram incomodados com a presença da Procuradoria. É isso mesmo que tem que acontecer. E são os servidores que vão dar respaldo para essa ação. No momento que tiver um agente político em cima deles, que vai agir como político na defesa do governo, na defesa de algumas ações do próprio executivo, você perde um pouco dessa capacidade de fiscalização toda. É verdade. Bom, a CPI tem ouvido testemunhas e desde o início da semana, que a gente está fazendo essa recapitulação, nós tivemos a pessoa que se apresentou como o apertador do botão e não acrescentou nada à CPI porque ele disse o seguinte: eu apertei o botão, mas quem mandou eu apertar são as pessoas que já tinham entrado em depoimentos anteriores, né? Tanto a Márcia Regina como o Florencio da Rocha lá, né? Quer dizer, ele ouviu de duas pessoas que eles tinham mandado ser ágeis e que a retórica dentro do governo era: nós temos que ter agilidade para atender, nós temos que passar. E fez uma revelação interessante. Outras 7 compras também foram feitas com pagamento antecipado, só que os produtos foram entregues, diferentemente da questão dos respiradores. A gente está vendo que 7 estados brasileiros estão com esse conflito, nós temos governadores investigados, nós temos ex-secretários da saúde presos em alguns estados, e tudo passa pela questão dos respiradores. Está estratificado, né? Está confirmado que tinha uma máfia internacional que também agiu dentro do Brasil, né? Agora, essa semana aí, estamos falando da máfia dos testes, né? Exatamente, já tem a operação. Várias operações nos estados. Eu conversei com várias pessoas da CPI e a impressão que eu tenho é o seguinte: eles já têm um raciocínio traçado, principalmente o relator, né? Então, eles estão estabelecendo o elo, né, do agente externo com o agente interno, né? Existia o pessoal dos fornecedores, né, que queriam que a compra fosse efetuada rapidamente, com pagamento antecipado, como tudo aconteceu, e os agentes internos que facilitaram todo esse processo, né? Então, eu até agora, assim, pouco acrescentou, ou acrescentou, mas pode parecer que os depoimentos até agora não indicaram o caminho, mas segundo algumas fontes que eu conversei, já há um caminho, já há um raciocínio lógico do elo entre o externo e o interno, né? E então a CPI deve ir até final de julho, se não me engano, né? E a informação que eu tenho é que o relator deve produzir o mais rápido possível esse relatório. Ele não deve usar os 30 dias a que ele tem direito. Ele já tem o pensamento dele já adiantado e esse relatório deve sair antes do previsto, né? Então, é lamentável, né, que a gente está vendo aí secretários de saúde sendo presos, né, funcionários sendo presos, operações em vários estados. A gente não sabe dizer se tudo isso tem uma ligação um com o outro, né?
E outra questão que fica pendente ainda até quanto o governador sabia de todo o processo, quando ele ficou sabendo, se ele autorizou. Então, são questões ainda que estão em aberto, mas que a CPI deve ir finalmente agora esse mês. Por isso você Sabe que tem diria uma questão, Roberto Marco Aurélio, no depoimento do Tiago, que foi bem interessante, ele perguntou quem é que, em sua consciência, faz um pagamento sem perguntar antes se é mesmo para pagar. Falei isso aqui no programa algumas semanas atrás. E o Tiago disse com todas as letras no depoimento dele, eu vi, estranhei o valor, estranhei a compra e perguntei, é para pagar mesmo? E me disseram, é sim, é para pagar. Esse foi uma parte do depoimento terrível, assim, de entender que os servidores da Secretaria da Saúde estavam tão perdidos, ou má fé, não sei que vai se comprovar, que apertaram sim o botão e que fizeram força para que o botão fosse apertado. Né? Chegaram lá no final, fundo. Teve assim, sim, foram fundo. E uma outra questão que também é importante, que a partir do depoimento do Amandio, do secretário Amandio, um pouco improdutivo para a questão da CPI, mas também a rápida convocação do secretário Tasca para manter esse caldo quente, né, para manter em banho-maria a CPI, com pessoas importantes. Você sabe que a última operação da Força Tarefa foi há bastante tempo. A CPI ela precisa manter o caldo fervendo, então né? chamou um ex-secretário, agora vai chamar outro, deixa uma semana para manter o assunto em voga. Fazer uma pergunta relevante dentro desse contexto que o Muricy colocou, que é a questão seguinte, nós estamos num ano eleitoral. Né? Nós descobrimos agora que se os cientistas de Cambridge, da Fundação Oswaldo Cruz, ou de qualquer instituto idôneo neste planeta, não sabem quando vai acabar a Covid-19, o Congresso Nacional Brasileiro e o Tribunal Superior Eleitoral sabem. Já determinaram até quando acaba. Acaba em agosto. O coronavírus no Brasil acaba em agosto, que é quando começam os procedimentos legais de uma eleição, ao aprovar que a eleição vai ser dia 15 de novembro e dia 29 de novembro tem o segundo turno naquelas cidades que têm mais de 200 mil eleitores. É uma coisa fantástica, né? Os cientistas do mundo inteiro estão trabalhando para uma coisa que o Congresso brasileiro e o Poder Judiciário, no caso o Tribunal Superior Eleitoral, já sabem, né? Vão expor eleitores, vão gastar 4 bilhões e 100 milhões de reais, quando o país poderia abrir mão desse valor, mas independentemente desse discurso, é aquela coisa que eu falo, até que ponto a eleição municipal é um combustível para a CPI dos respiradores? Roberto, eu não vejo assim grandes relações entre a CPI e as eleições municipais. Eu posso estar enganado. Né? Essa questão do Congresso Nacional de jogar as eleições lá para novembro, isso aí foi uma resposta até de uma demanda da própria Justiça Eleitoral, que ouviu, né? Especialistas também, e há os dois lados da moeda, né? O pessoal que defendia, tem gente que defendia até a eleição em outubro, tá? Sim, não queria é verdade, é verdadeiro. Que não fosse em novembro, né? Então, começa por aí. Mas tem gente que nega o coronavírus e a Covid-19, né? Tem gente que nega. Como é que é? Tem gente que nega a existência deles e a força deles, né? Então, para quem nega, outubro não é nada, é logo ali, né? Assim como novembro, né? É logo ali também, exatamente, né? Porque, na verdade, hoje, julho, nós estamos falando em julho, né? Eu não conheço ninguém que diz que em novembro já passou a pandemia. Não, mas o Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral sabem. Eles têm confiança científica que em novembro... Aliás, novembro não, em agosto está tudo resolvido. Porque as convenções vão ser do final de agosto ao início de setembro, e convenção tem que ser um negócio presencial, eles admitem fazer a convenção virtual. Como é que você vai fazer uma convenção virtual com 2.000, 3.000 convencionais pelo Zoom? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Não existe isso, é um absurdo, é uma excrescência. Mas, enfim, está aprovado,
Claro que existe um dispositivo, Marco Aurélio, que a gente não pode esquecer e também não podemos desinformar os nossos telespectadores, que nesse adiamento aprovado existe um dispositivo que diz o seguinte: se o Estado ou o município tiver sob uma pressão maior de índices pandêmicos, no caso, se tiver um surto de coronavírus, que essa eleição pode ser também adiada nesses locais, estados ou municípios, por decreto legislativo. Isso. Quer dizer, até vai haver a interação do Tribunal Superior Eleitoral, mas tem um prazo para isso. Só pode acontecer até 27 de dezembro, para tu ver como é sábio o legislador brasileiro. Não só sabe quando vai acabar a Covid, quando sabe quando pode ser o segundo tempo desse termo, dia 27 de dezembro. E querem que os prefeitos tomem posse dia 1º de janeiro. É uma coisa assim absurda o que nós estamos vendo nesse país, mas enfim, o legislador já fez, por pressão do Tribunal Superior Eleitoral, tudo em nome da Constituição. A coisa que mais tem penduricalho nesse país, PEC, né, e outras coisas, emenda constitucional, é a nossa Carta Magna, mas para esse caso não serve. Tem várias questões que a Justiça Eleitoral vai ter que resolver, né? Primeiro, os mesários, o pessoal que vai trabalhar nas eleições, como é que vai ser isso? Quem é que vai querer trabalhar nas eleições, né? Exatamente. Tá certo que não, se você tem né? Vamos lá, se você tem comorbidade, que não é uma coisa incomum, principalmente pessoas da nossa idade, né? Se você tem pessoas acima de 60 anos no grupo de risco, como é que você faz então para convocar mesários? Vai ter que esperar, vai ser entre 17 e 30 anos, que tenham saúde boa, tem um passado atlético, né? Passado de atleta. Vai ter que fazer uma testagem, né? Não só uma testagem forte, não só nos mesários, os chefes de sessões, até no pessoal da segurança, polícia militar, todo o pessoal que não são só os mesários, né? Que ficam lá na sala, tem toda uma multidão que trabalha durante as eleições, né? Aí tem também o horário das eleições, vai ser só das 8 às 5 da tarde, vai ter um horário especial para os idosos. Tudo isso tem que ser visto, né? Agora o assunto é com a Justiça Eleitoral, né? Por um lado, eu acho que realmente eu estou ainda duvidando que as eleições possam ser realizadas esse ano, tá? Eu ainda não estou convicto disso. Que eu não sou especialista nem nada, sou um leigo, né? Leigo no assunto. Agora, atrasar a eleição também é uma coisa muito complicada, sabe? Porque tem casuísmos no meio da parada, tem interesse. Exato. Não, pessoas querendo a prorrogação da eleição para 2022 seria um casuísmo. Eu cheguei a pensar, já fui a favor dessa tese, viu, Roberto? Mas a questão de esticar mandato, para mim, é uma coisa complicada. Para quem tem um prefeito bom, é excelente. Para quem tem um prefeito meia-boca, é um castigo, né? Exato. Muricy, e a sua opinião rapidamente aí, porque nós estamos sobre a hora, o que aconteceu em termos de campanha eleitoral ou essa definição do adiamento das eleições que possa interferir na CPI dos respiradores na Assembleia? Claro, com certeza. Não, tem elementos políticos muito importantes. E a gente tem representantes na CPI de partidos grandes do Estado que participam, né, das eleições nas maiores cidades. O que a gente vê ali também tentando a CPI sobreviver, que eu falei antes de esquentar o caldo, né, de manter essa altivez política, os nomes estarem ali em voga sempre, né, da entrevista, aparecendo na TV, daqui a pouco numa possível reeleição, o deputado vai querer dizer que ele participou da CPI dos respiradores, que ele ajudou a apurar, então tem um elemento político muito importante e quem colar os membros da CPI também pode ganhar esse substrato de benefício político que ali vai sair. E não só tem essa questão política do benefício dos deputados que são ali da CPI, mas também de prejudicar o outro, né? Porque a gente tem visto que a CPI tem sido muito oposicionista, atacado muito, tem reforçado muito uma versão dos fatos que ali se constrói. Então, ela vai levar isso para a eleição. A gente tem falado não só da questão da eficiência pública, mas também de uma certa crítica ao modelo de combate à pandemia que o governo do Estado tomou.
Então, todas essas nuances. Nós temos o deputado Valdir Cobalcini, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele fez uma avaliação desses últimos depoimentos da CPI na Assembleia. Vamos acompanhar. Eu penso que tenha sido muito importante porque nós observamos de que existem lacunas a serem preenchidas nos processos de aquisição, especialmente quando de dispensa de licitação, que foi o que ocorreu na compra dos respiradores, que poderiam ter sido evitados. Eu acho que essas falhas que aconteceram deverão ser corrigidas a partir da conclusão desta CPI, que vai apontar, inclusive, melhorias na própria legislação, de forma que a auditoria, a controladoria do Estado tenha uma ação preventiva, né? E que isso seja obrigatório, que não é possível que fatos como esse se repitam. Ninguém aceita, nós não aceitamos, a sociedade não aceita, né, que um processo tão importante quanto esse, que envolveu uma soma tão importante de recursos, 33 milhões de reais, simplesmente esses recursos que são públicos, né, o que aconteceu foi para o ralo. Né? E obviamente que nós vamos encontrar, além dessas falhas, a correção dessas falhas, encontrar os culpados, e esses certamente que a justiça vai punir com o rigor, sejam eles servidores públicos ou também as empresas que contribuíram, né, para que esse negócio fosse fraudulento. Bom, depois do intervalo aqui no Edição Extra, meus convidados Marco Aurélio Gomes e Muricy Balbinotti, nós vamos tratar de um assunto interessante, que foi essa aprovação da proposta de emenda constitucional, que tira um pouco das amarras do repasse de recursos para as prefeituras, que é muito interessante do aspecto de desburocratização, mas também cria uma necessidade de mudar alguns conceitos em gestão aqui em Santa Catarina. Nós voltamos já depois do intervalo aqui no Edição Extra. Edição Extra aqui na TVAL, tratando de assuntos CPI dos respiradores, mas também tratando de outras questões de gestão administrativa no Estado. E a Assembleia Legislativa aprovou uma importante proposta de emenda constitucional que muda um pouquinho aquele aspecto justamente da reclamação maior de prefeitos, que é o repasse. As chamadas emendas impositivas, que são aquelas propostas pelos deputados, vão agora ter um rito um pouco diferente. Vão ser feitas fundo a fundo, sem a necessidade de apresentação de plano de trabalho ou instrumento semelhante. O deputado Marcos Vieira, que é presidente da Comissão de Finanças da Assembleia e foi o relator desta matéria, dá uma explicação geral do que muda agora nessa relação. Acompanhe. No âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, que os recursos destinados ao pagamento das emendas parlamentares impositivas não sejam mais feitas por intermédio de convênios, e também que os deputados e os prefeitos não precisam mais apresentar os planos de trabalho, sejam transformadas em transferências especiais, ou seja, conta a conta. É uma situação interessante, né, senhores? Vocês que estão acompanhando há muito tempo a vida, a gestão administrativa, e sabe que realmente, sem emenda parlamentar, fica difícil para prefeitos executarem obras importantes para os seus municípios. Desde que se criou o instrumento da imposição dessas emendas, a coisa ficou muito mais próxima, porque o deputado traz a demanda da região dele, né? Não é o deputado que cria uma emenda impositiva, ele ouve os elementos da sua região. E é uma coisa interessante porque ela acaba sendo apartidária, né? Não adianta você colocar a questão político-partidária nesse assunto. Mas e essa questão da mudança, sem a celebração de convênios, por exemplo, entre o município e o Estado, não acaba a fiscalização, mas melhora na hora de fazer o repasse. Ou estou enganado? Na prática, na teoria, sim, né, Roberto? No papel, sim. Né? A gente tem que lembrar que 20% das emendas impositivas de 2018 não foram pagas ainda. As emendas de 2019, nada foi pago, zero. Né?
E, então, essa é mais uma tentativa para que os deputados, no seu legítimo exercício parlamentar, queiram levar com mais rapidez os recursos para para as suas bases eleitorais. E eu me recordo que no início do ano o governador pediu uma prorrogação para pagar as emendas impositivas de 2018. Quer dizer, depois veio a pandemia. Aí a história da humanidade deu um freio, né? Um freio brusco. Não, mas parece que o que foi acertado é que as de 2019 serão pagas, parece que o ano que vem, não é isso? E as de 2018 no próximo, quer dizer, mas é promessa, né? É promessa. Agora, vamos ver se isso realmente vai facilitar a chegada do recurso mais rápido para o prefeito. Porque, às vezes, é como o deputado falou, precisa de uma retroescavadeira lá para o município. Né? E até todo o processo, tudo isso é muito burocrático dentro do Estado. Né? Então, eu acho que no papel está lindo. Vamos ver como é que vai funcionar na prática. Eu achei o projeto muito importante. O que me chamou a atenção foi a dificuldade do Executivo em fazer andar ele na Assembleia. Foi apresentado ainda em fevereiro, foi assinado pelo ex-secretário Douglas Borba. E era um projeto muito importante para repassar esses recursos para os municípios. A gente fala assim, o governo tem o ano inteiro para pagar, mas quanto mais cedo... Muito mais agora, né? Muito mais agora. Mais ele vai fazer bem para o município. Marco Aurélio falava... Sim, Marco Aurélio falava na questão da retroescavadeira. Se a retroescavadeira chegar em janeiro é uma coisa, se ela chegar em dezembro é outra. Então, o governo do Estado ele já é obrigado a pagar esses valores. Então, pague mais cedo. E o texto vai abrir essa janela, né? Achei importante o texto. Acho que não foi feita a discussão de mérito que era necessária. A matéria acabou passando em 2 comissões no mesmo dia, passou em 2 turnos e também a redação final tudo no mesmo dia. A discussão ficou totalmente atravessada. Acho que merecia uma discussão maior, tanto na questão de finanças, quanto na questão de assuntos municipais, para que eles pudessem discutir o mérito com mais tempo, né, para ver se o texto poderia ser aprimorado um pouco mais. Acabou atropelando, né, essa questão para aprovar antes do prazo. E também um dos pontos importantes foi o que não foi aprovado, que foi a emenda do deputado Ivan Nats, que previa crime de responsabilidade. Eu acho que o que o Muricy falou, dessa agilidade dos deputados para aprovação da PEC, né, foi justamente o ano eleitoral. Né? A gente tem que lembrar que prefeitos e vereadores são os grandes cabos eleitorais dos deputados nas regiões. Eu diria, né? que neste momento eles já foram promovidos a tenentes eleitorais, né? Porque, olha, sem prefeito e vereador na rua, deputado não consegue voto de jeito nenhum. Né? Então, está aí explicado a pressa dos deputados em aprovar essa matéria, justamente para poder dizer, olha, prefeito, nós fizemos a nossa parte aqui, né? E jogou a bola para o governador agora, né? E tem que pagar, né? E essa questão do governador não ter nenhum tipo de sanção, né? Nenhum tipo de punição, né? A coisa não fica muito bem amarrada, né? Mas aí eu questiono vocês o seguinte: não seria também porque nós continuamos fazendo um orçamento no poder público que é uma peça de ficção e que nem o governo tem a garantia de que vai ter aqueles recursos para bancar as emendas impositivas, e muito menos os deputados também têm essa bola de cristal para saber? O governo fez uma peça orçamentária para esse ano em Santa Catarina que a pandemia destruiu. E aí, como é que ficamos? Sim. Eu acho que tá na Constituição, que é 1% da receita bruta, né? Então, você pode criar mecanismos de, ao longo do ano, você rever, fazer uma nova projeção de receita, se ela vai aumentar, então pode aumentar a emenda, mas se ela diminuir também, pode diminuir o recurso da emenda, ou postergar. Abriu-se agora uma possibilidade de pagamento parcelado, que pareceu de início para mim uma aberração, porque o governo pode pagar uma parcela e depois não sei quando pagar as próximas, mas também é uma possibilidade. Se tiver um problema orçamentário no meio do caminho, você pode fazer essa questão de parcelar, para pelo menos não deixar o município à mercê
desse projeto, e o deputado também, nessa questão política, nesse triângulo político de ter que cobrar o governo e o governo cobrar apoio do deputado e ficar nessa ação que é complicada para o parlamentar. Porque o parlamentar precisa daquele recurso, só que o recurso é impositivo para ele, mas ele precisa que o governo libere. E a imposição vem antes, liberar, né? Você colocou muito bem. Enfim, é impositivo para o deputado, política, porque a imposição para ele vem antes de colocar o documento na mesa do governo, né? Essa imposição vem das bases dele, do prefeito, da comunidade que ele busca os votos dele, que é algo legítimo. Olha, tem que fazer. Fazer como? Sem dinheiro. Mas eu pergunto para vocês... Mas esse termo até imposição, positivo, né? Não deveria ter nem esse termo, né? Impositivo. Teria, né, sido... Aí entra, Roberto e Muricy, eu acho que aí entra o que falta para o governador, tá? Que é o diálogo, né? É dar satisfação ao parlamento catarinense, né? A articulação. Olha, gente, não vai ter dinheiro, mas como é que a gente pode negociar aqui essas emendas? Né? Vamos sentar, vamos conversar. Como é que a gente pode ajeitar isso, entendeu? Então, é isso que falta, né? Agora, não adianta nada você aprovar uma matéria na Assembleia e ela não é cumprida, quer dizer, fica um negócio meio incompleto. E a cobrança vem para o deputado, né? A cobrança vem para o deputado. Primeiro, a cobrança do eleitor é para o prefeito, é para o vereador. Exato. É quem está lá na cidade ouvindo as reclamações do eleitor, do contribuinte, do cidadão. E aí depois vai subindo a reclamação, até chegar no deputado. Mas por essa falta de diálogo, parece que essa reclamação nunca vai chegar no governador. E se chegar, ele não vai ouvir. Não. Bom, eu quero encaminhar aqui já a finalização do nosso programa, agradecendo a presença dos dois, mas perguntar uma coisa para vocês. O telespectador é tão sensível ao que eu vou falar agora, quanto nós, profissionais da comunicação, que também vivemos essa situação. É um ano, olha, terrível. Nós temos ciclone extratropical agora, se a gente retroagir um pouco, tem os efeitos da pandemia que ninguém sabe quando vai terminar, mas o Congresso Nacional Brasileiro e o Tribunal Superior Eleitoral sabem, né? A humanidade está perdendo desses dois potenciais, né? E temos também nuvem de gafanhoto, né? Problemas estruturais, né, no país como um todo, um verdadeiro embate que parece que nunca acaba, né? Esse eterno fla-flu aí nunca acaba, questões institucionais na República, no Estado. O que a gente vai levar? Olha, a gente está em julho, mas o que a gente vai levar daqui para frente para imaginar como deve terminar este ano de 2020, principalmente do ponto de vista político-administrativo? Sabe o que me assusta, Roberto, Marco Aurélio? É que esses problemas de 2020, eles não vão se acabar na virada do ano. Esse é o principal problema. A gente vai levar um legado desse ano por bastante tempo ainda, na questão econômica por causa da pandemia, na questão do ciclone também. Pode ter certeza que em janeiro não vai estar tudo reconstruído. Então, ele precisa de muita cabeça fria e pé no chão e de participação de todos os atores para se tomar as medidas assertivas. Está passando por um desafio muito complicado e que é um momento em que se precisa do poder público de maneira muito importante. Um poder público muito eficiente, controlado, gastando certo. Então, é um desafio o poder público. Quando o executivo fala que fez a compra num momento que nenhum gestor viveu, é verdade, nenhum gestor viveu o que está se passando agora. Imagino que os prefeitos também... E fica a herança para o próximo, né? Extraordinária. Fica a herança para o próximo. Fica a herança para o próximo prefeito, para o próximo gestor, para o próximo governador, claro, porque eu também não acredito que nos próximos 2 anos e 5 meses vá se dissipar tudo que está aí. É uma previsão, mas aí eu volto. Consultem, não aquele posto famoso do comercial, consultem o TSE e o Congresso que eles sabem. Eles sabem até quando vai acabar a pandemia. Roberto, na minha opinião, me referindo à pandemia, né? Ela reforçou as nossas mazelas, né? Ela reforçou os nossos problemas de gestão pública no país, em todas as esferas, né? Ela reforçou os nossos pontos fracos nessa gestão, né? Desde o começo, a gente está vendo que a coisa não... a gente foi muito no improviso, né?
faltou uma liderança nacional. Em Santa Catarina, a gente começou o governador chamou para si a responsabilidade, e depois os prefeitos agora assumiram, está na mão dos prefeitos agora a administração dessa pandemia, isso no meio de último ano de gestão municipal, que é o ano mais difícil de todo prefeito. Possivelmente nós vamos ter as eleições municipais ainda, a gente não sabe ainda, né, apesar de já ter um novo calendário. Então, assim, a pandemia ela veio reforçar os nossos modelos de gestão pública que têm problemas, né, que precisam ser... né, essa falta de controle do dinheiro público, né, mostrando aí, eu não sei qual foi o veículo de comunicação que fez um levantamento, metade dos respiradores públicos comprados de todos os estados não chegou ainda. Uhum. Não, e há prefeitos e governadores pedindo ao ministro da Saúde, ao Ministério da Saúde como instituição, que assuma essas compras para evitar esses problemas anteriores. Justamente esse comando, essa questão da liderança nacional para resolver o problema. Mas aí nós entramos naquele outro embate que eu falei. Debates ideológicos, debates onde as pessoas, alguns negam a existência do coronavírus, outros não, e o governo federal ficou naquela de eu estou no meio ideológico ou no meio científico, a quem eu apoio, a quem eu faço. Quer dizer, houve esse desacerto que agora para consertar, na minha humilde opinião, não tem mais jeito. Não, eu não queria estar na pele de nenhum prefeito nesse momento do país, tá? De nenhum prefeito eu queria estar na pele, porque tem um baita de um desafio pela frente, né? E aí você vai pegando, principalmente nos maiores, onde tem mais número de infectados, né? E a decepção, né? De no meio de tudo isso, tem gente pensando em se dar bem, tem gente que pensando em se beneficiar com compras sem licitação. Tudo isso é lamentável, né? Tudo isso é lamentável. Eu não vejo assim. Eu vejo com um pouco, eu vejo com pessimismo a questão da gestão pública, porque eu não vejo assim nenhum tipo de movimento para dos agentes públicos de tentar melhorar isso aí, né? A gente sempre cai na mesma prática da antiga política, da velha política, e tudo que falaram de novo, que falaram que ia ter novo, eu não vi nada de novo, do novo, entendeu? Então, eu vejo assim que nós vamos se arrastar até o final do ano, Roberto, infelizmente. E você, Muricy? Bom, eu estou apostando num cenário tanto estadual quanto nacional de crise permanente, não só até o final de 2020, mas até o final de 2022. Acho que a gente perdeu a oportunidade de unir as eleições, né, nesse momento, que é uma demanda histórica do Brasil, né, de unir essas eleições para que esses interesses eleitorais não apareçam de a 2 anos, né, o que prejudica muito o poder público, tanto de Santa Catarina quanto do Brasil. A gente viu o próprio acerto para a questão das eleições, na Câmara dos Deputados não existia um consenso justamente para essa questão do apoio aos prefeitos. O prefeito ajuda o deputado ajuda o prefeito, a cada 2 anos tem essa dobradinha. É muito complicado, acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de tomar grandes decisões no país e como eu disse, a gente vai seguir, acho, em crise permanente até 2022, no mínimo. Senhores, quero agradecer a presença de Marco Aurélio Gomes, jornalista com quem já tive a oportunidade de trabalhar no mesmo ambiente, né? Grande profissional e também um grande talento emergente aí da nossa imprensa catarinense, o Muricy Balbinotti, que nos trouxeram esclarecimentos e uma boa conversa para você, telespectador, aqui no Edição Extra. A gente volta numa próxima oportunidade e sempre acompanhe o Edição Extra aqui na TV Al. Até a próxima. Até lá.